Opera em nossos corações, Pai. Convença-nos dos nossos pecados e traga-nos, ó Deus, o entendimento de que dependemos de Ti para tudo, desde o comer, do que se vestir, do que, ó Deus, prover as nossas vidas, até mesmo para auxílio dos outros que necessitam. Precisamos da Sua mão. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da Tua palavra e na aplicação dela às nossas vidas. Oramos assim confiantes na Tua bondade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir agora a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Estamos expondo a oração do Senhor ensinada aos seus discípulos, fazendo a leitura dos versos 9 a 13. Nós vamos nos concentrar aqui no verso 11, o nosso pão diário. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós chegamos agora à segunda parte dessa divisão da oração que o Senhor nos ensina, a oração do Pai Nosso, como é dita. E essa parte agora, irmãos, diz respeito às necessidades que como homens temos e que precisamos fazê-las conhecidas diante do Senhor, o nosso Pai. Então, estruturalmente falando, nós aprendemos que a oração deve começar pela glória de Deus, pela admiração da glória de Deus, ou seja, pelo reconhecimento de sua paternidade santa e majestosa, a honra devida ao seu nome, seu reino e sua vontade, para que então, em seguida, possamos apresentar-lhe as nossas legítimas necessidades, como temos aqui nessa estrutura. Irmãos, algo admirável aqui, observarmos logo nesse início, é justamente essa transição da consideração da majestade de Deus, da vinda do seu reino, da glória do seu nome e a preocupação com a sua vontade para o pão nosso, para aquilo que diz respeito às nossas necessidades nesse mundo. Nós podemos perceber de forma bem clara aqui essa graciosa bondade do nosso Pai, do nosso Deus, que é aquele que habita o alto e sublime céu, o Deus soberano cuja majestade não pode ser contida por todo o universo em sua grandeza. Aqui nós vemos esse Deus grandioso se mostrando pessoalmente preocupado com as nossas necessidades do cotidiano, as nossas necessidades diárias, e ensinando-nos a suplicar-lhe por elas diariamente. Então isso já começa por nos ensinar que, com base na soberania e na bondade do nosso Pai Celestial, nós somos encorajados a contar diariamente com a sua provisão, com o seu sustento sobre tudo que é necessário para a nossa existência nesse mundo. Então, a partir disso, nós podemos perceber que tanto a nossa adoração a Deus, como a provisão de suprimentos físicos para as nossas necessidades comuns dessa vida, dependem inteiramente da bondade e misericórdia do nosso Pai, que é o único capaz de efetivamente nos suprir, tanto física como espiritualmente. Até aqui, nesse trecho da oração, isso já fica bem claro em nossa
petição, em nossas petições, na forma como nós nos dirigimos a Deus, tem instrução para a nossa vida. Isso já nos instrui a olhar para Deus, não somente como o Criador do universo, como um Deus distante de nós, como aquele que criou todas as coisas, deu corda e agora as coisas estão rodando no piloto automático. Não. Essa oração já começa a nos instruir que o nosso Deus, por toda a sua grandeza, majestade e glória, Ele é um Deus pessoal, que está com os seus olhos voltados e a sua disposição em cuidar das necessidades do seu povo, para que então eles vivam vida piedosa nesse mundo, para que então eles testemunhem o seu nome, cumpram sua vocação e glorifiquem a Deus em tudo quanto foram chamados para fazer. Portanto, essa petição, ela está diretamente, isso é muito importante, diretamente ligada àquela preocupação que o Senhor procurou estabelecer, ou melhor, aquela percepção que o Senhor procurou estabelecer no pensamento dos seus discípulos na primeira petição, acerca da paternidade de Deus sobre nós e da nossa confiança em Deus como nosso Pai santo e bondoso. Então nós oramos pelas questões da glória, do reino, da vontade de Deus, pedimos pelos recursos e sustentos necessários para esta vida presente, confirmando que eles são dádivas de Deus e que servem para o nosso bem, para que com profunda gratidão em nossos corações possamos desenvolver a nossa salvação no avanço aqui nesse mundo, fazendo avançar o reino de Cristo sobre essa terra. Então nós temos exatamente isso ensinado aí no verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Diferente do que muitos podem pensar, essa petição, pão nosso de cada dia, vai muito além do que comida. Essa petição envolve muito mais do que comer e beber, comida e bebida. Matthew Henry argumenta que o motivo pelo qual esse pedido encabeça a segunda parte da oração, no que diz respeito às nossas necessidades, é porque neste mundo o nosso bem-estar natural é necessário para nosso bem-estar espiritual e o cumprimento da nossa vocação nesse mundo. Embora a palavra pão inclua, sim, em seu aspecto principal comida e bebida, né, no contexto geral de Israel, ele também inclui todas as necessidades físicas do homem. Nosso pão diário refere-se principalmente ao suprimento de nossas necessidades temporais, devendo ser entendido como tudo aquilo que é necessário para nos manter, como alimento, trabalho, saúde, lar, esposa, filhos, bom governo, paz, vestuário, um bom relacionamento. E aí é de grande valor o que Lutero comenta no seu catecismo, né? Comentando essa oração acerca dessa realidade. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: e na verdade, a coisa mais necessária é orar pelas autoridades e governo deste mundo. Preste atenção, porque é principalmente através deles que Deus nos conserva o pão nosso de cada dia e todo o conforto desta vida. Pois ainda que tenhamos recebido de Deus plenitude de todos os bens, todavia não podemos reter nenhum deles, nem deles usar seguros e contentes, se Ele não nos dá um governo estável e de paz. Porque onde há discórdia, contenda, suborno e todo tipo de corrupção, aí o pão cotidiano já nos está subtraído ou pelo menos obstaculado. E essa
E esse argumento, essa percepção que Lutero coloca aqui, fica expresso no ensino pastoral de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, abra, 1 Timóteo 2, capítulos 1, versículos 1 e 2. Veja como é importante entendermos esse aspecto, a importância dessa oração diária em nossas vidas. Veja, Paulo vai tratar pastoralmente aqui com Timóteo. Isso serve de ensino à igreja, óbvio, claro, dizendo no versículo 1, capítulo 2, 1 Timóteo, verso 1 e 2. E é interessante observarmos essa ênfase que é dada aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Mas agora o verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Veja que interessante essa última palavra aí, respeito. Se traduzíssemos ela literalmente, ela seria dignidade. Ou seja, essa relação é muito importante. Ele coloca essa questão de urgência, de prioridade, antes de tudo. Veja, e aí ele desenvolve, oremos, tenhamos esse espírito de intercessão, ação de graça, súplica, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, toda a piedade e dignidade. Irmãos, Paulo certamente aqui não pretende estimular uma vida fácil, no sentido de uma vida sem dificuldade, sem labor, sem trabalho. Uma vida ao contrário. E isso aqui precisa ser entendido dentro da relação do todo. Ao contrário, com base nos textos de Gênesis, nós podemos saber que esse mundo agora, sob a maldição do pecado, produziria cardos e abrolhos. E o nosso sustento viria através de suor e da fadiga do nosso trabalho, do suor do nosso rosto. Abra comigo Gênesis 3, versos 17 a 19. Veja essa relação e veja que interessante o que temos aqui. Veja que interessante. E antes de lermos aqui, um adendo aqui, que é interessante nessa fala de Paulo aqui a Timóteo, é que isso de alguma forma beneficia ou traz a tranquilidade para que o reino de Deus avance por esse mundo. Embora a gente saiba, né, pela história, que o reino de Deus tem avançado, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades, perseguições, né, dores, né, mas isso serve aos propósitos de Deus para mostrar o seu poder e a sua glória, sua soberania sobre todas as coisas. Não deve então ser um ponto de desejo no nosso coração, como eu desejo sofrimento, eu quero. Não. Mas o ponto e a ênfase que Paulo dá aqui é exatamente essa: que usemos a prática da súplica, oração e intercessão para que vivamos uma vida mansa, uma vida tranquila, com toda a piedade. E aí veja Gênesis 3,17, com relação a isso, mostrando que Paulo não está falando de uma vida fácil no sentido de não termos dificuldades, porque nós temos que lidar com essa situação, com essa realidade. Verso 17, e Adão disse, depois do relato da queda, da desobediência do homem, as penalidades ficam aqui. Adão disse, visto que atendestes a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de tua vida.
ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor, verso 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Veja, a questão aqui não é que o trabalho seja uma maldição imposta pela penalidade do pecado. Entenda isso, não é. Porque, se nós observarmos, o trabalho já tinha sido determinado antes da queda como algo louvável, digno, que o homem deveria guardar, lavrar o jardim, não é? Fazendo dele a sua habitação, dominando sobre todas as coisas. Mas agora ele passaria a sofrer o efeito, ou os efeitos da queda na execução do seu trabalho, e isso agora seria diferente do que era antes, pois a terra não produzia cardos e abrolhos. O homem não tinha que lidar com isso antes. Com esse tipo de questão. Agora seria difícil e custoso, pois o pecado então passa a permear toda a criação que o homem então deveria dominar, foi posto para dominar. Em suma, os homens ainda farão o trabalho para o qual foram criados, e Deus ainda suprirá suas necessidades, mas o trabalho se tornará difícil. Em alguns casos, em algumas situações, desagradável e sujeito a falhas e consequências indesejadas. Mas esse texto de Gênesis, ele nos chama a atenção para duas questões fundamentais que lançam luz sobre o texto de Mateus que estamos expondo. Em primeiro lugar, é que vivemos em um mundo caído e quebrado, e não podemos esperar uma vida fácil e sem esforço. Sem esforço. E em segundo lugar, em consequência disso, ele nos lembra da nossa finitude, que somos formados do pó e voltaremos ao pó, e portanto dependemos diariamente da bondade, da graça e da misericórdia de Deus, enquanto lavramos, enquanto negociamos, enquanto vivemos, enquanto desenvolvemos as nossas vidas aqui. Isso está totalmente condicionado ao propósito, à vontade de Deus no governo desse mundo. E essas questões, meus irmãos, estabelecem um equilíbrio importante entre a nossa responsabilidade do suor, de lavrar a terra, de negociar, plantar e colher, ao mesmo tempo que precisamos confiar e depender de Deus para suprir as nossas necessidades diárias. E isso, irmãos, nos é instrutivo demais, porque embora Deus tenha ordenado que o trabalho fosse necessário e que agora ele viria por meio do suor, por meio de algo penoso, é Ele quem, em última análise, provê tudo. É Ele quem prospera a nossa mão na execução do nosso trabalho, da nossa vida, daquilo que então precisamos para viver nesse mundo. O pão diário, assim como todas as demais necessidades temporais, é um lembrete constante de que dependemos diariamente da bênção de Deus, e que mesmo que o nosso trabalho árduo, mesmo que o nosso trabalho duro, só é frutífero porque Deus assim faz. Porque Deus assim faz, meus irmãos. Isso imediatamente nos liga e nos faz olhar para o que vem em seguida nessa petição,
que é o aspecto diário da nossa oração por dependência de Deus, do pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essas palavras, cada dia dá-nos hoje, ela tem sido alvo de muitas discussões ao longo da história. Porque existem muitas disputas aqui em torno dessa estrutura grega que é colocado ali. Porque essa construção que temos aí no verso 11, de cada dia dá-nos hoje, ela é usada somente, nós não temos, né, um paralelo, nós vamos ver isso mais adiante, mas ela pode ser traduzida como cada dia, como temos aí, ou cotidiano, suficiente para o dia, ou ainda suprimento para o dia vindouro, numa perspectiva do dia seguinte, ou dos dias que virão ainda. O problema da tradução dessa palavra é que ela era praticamente desconhecida na literatura grega, fora dos textos de Mateus e Lucas, onde temos o paralelo ali dela. Não pretendemos aqui, né, nos alongar nessa questão, inclusive porque não tem sido, né, ou melhor, porque tem sido impossível precisar a derivação dessa palavra exatamente. Contudo, nós entendemos que o sentido básico desta petição é esse: Pai, o pão que é-nos necessário, dá-nos hoje, dia após dia. Estando implícita nessa oração a certeza da providência de Deus, certos de que o Senhor cuida da nossa vida diariamente, pessoalmente, por meio da sua providência. O ensino aqui, irmãos, é justamente esse, de que a nossa vida hoje, ou a nossa existência hoje não possa lançar uma ansiedade em nosso coração quanto ao dia de amanhã, e isso nos levar a pecados de incredulidade, na dúvida da capacidade do nosso Pai de nos suster, ainda que o mundo desabe, ainda que os nossos recursos sejam arrancados de nós, ainda que aquilo que nos prover o sustento ordinariamente sejam arrancados de nós. Isso nos ensina a contar dia a dia com o sustento da boa mão de Deus, com a graça para suportar determinadas situações. Isso é um ensino, e essa oração, ela trabalha isso em nós, a nossa confiança no nosso Pai. É isso que ele está estabelecendo. Por isso nós falamos que essa oração, ela está ligada àquele primeiro princípio: Pai, que foi ferido lá no Éden pela tentação do diabo aos nossos primeiros pais, minando a nossa confiança de que aquele que nos deu tudo é capaz de nos suprir em todas as coisas. E é isso é ensinado pelo Senhor, não somente aqui, mas em muitos outros pontos das Escrituras. Mas eu queria especialmente que a igreja abrissem suas Bíblias em Mateus, mais adiante, né? Mateus 6 mesmo, versos 25 a 34. Ainda dentro do Sermão do Monte, o Senhor nosso Deus ensinando aos seus discípulos esse princípio. Mateus 6, 25. O texto diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu,
não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam com todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Veja, não andeis ansiosos, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A palavra do Senhor está tratando no coração dos seus discípulos a confiança, a segurança de que nós não estamos vivendo aqui soltos. Largados à nossa própria sorte. Nós temos um Pai. E algo notável aqui é como isso é instrutivo a nós como filhos de Deus, irmãos. Porque muitos tendem a pensar em Deus em termos de Pai, como se Ele nos desse uma grande soma em dinheiro dada de uma só vez, para que então passássemos a viver dessa soma. E aí então, muitos falam da bondade de Deus, né? Nesses termos, nessas condições, como se Ele fosse lá, depositasse na nossa conta uma quantia imensa de dinheiro e nós pudéssemos ir lá e viver por lá. Entretanto, de acordo com as Escrituras, com o ensino do Senhor nessa petição, as coisas não são bem assim na vida cristã. Isso seria e é perigoso para nós. Se Deus nos desse toda a sua glória, toda a sua gloriosa graça, em uma só grande parcela, correríamos o perigo de desfrutar de suas dádivas e nos esquecermos inteiramente dele. Como em muitos casos acontecem. É interessante perceber como isso está diretamente ligado ao contentamento e confiança na providência do nosso Pai. Irmãos, esse tem sido o método do nosso Senhor para ensinar o seu povo a não confiarem nos seus braços, no braço humano, para o seu sustento, para a sua preservação, em sua sabedoria ou ainda em qualquer outro recurso vindo de outro lugar que não da sua mão. Quando os israelitas viviam na dependência do pão, do maná que descia do céu, eles foram ordenados a reunir o maná suficiente para apenas um dia e não para reservar nada para o outro dia, para o dia seguinte. Por meio do que Deus os ensinaram a depender dia após dia da sua providência. Mas quando eles, por sua avidez, quiseram guardar mais do que para um dia, e assim eles reservaram
para o dia seguinte. A maldição de Deus desce sobre o maná, pois está escrito em Êxodo 17:20, criou o bicho e começou a cheirar mal. Começou a cheirar mal. Contudo, eu queria chamar a atenção para esse ponto. Isso não significa que não possamos reunir recursos financeiros, termos uma certa estabilidade, termos o suficiente para nos acudir, nos sustentar, e até mesmo para sustentar e acudir a necessidade do próximo que está à nossa volta. Mas o ponto aqui é: essas coisas não nos podem levar ao pecado de nos acharmos suficientes para a nossa própria preservação, como era o ponto ali. Homens de coração dobre, homens de coração duro, que viram toda a bondade de Deus, todos os atos portentosos do Senhor operando, e que vez a vez estavam ansiosos, porque lá tinham algum restolho, mas que tinham, e que ali eles dependiam diariamente de um pão que eles não fabricavam, que não estava no controle deles, mas estava na dependência de Deus. Constantemente eles estavam buscando por sua segurança além da bondade de Deus. O que está em xeque aí é a desconfiança, a falta de confiança, a falta de fé, que tenta Deus, que provoca o Senhor na sua bondade paternal para conosco. Irmãos, eu chamo a atenção aqui justamente para esse ponto. Isso nos deve servir de alerta, pois o mesmo poderá acontecer conosco se hoje não confiarmos em Deus. Mas se aprendermos e praticarmos essa dependência na providência particular de Deus, certamente experimentaremos de sua bondade. Ou quando os meios comuns nos falharem, por meio do suprimento, ou pela paciência de suportar a falta. Isso é graça de Deus. Como vocês acham que Jesus venceu a tentação? Vocês acham que ele não teve fome? Vocês acham que por ele ser Deus, a parte divina dele ligou uma chave lá e a pessoa do Redentor estava ali? E quando a mesma coisa que foi feita lá no passado foi colocada diante dele, para que ele negasse, para que ele duvidasse de Deus, da capacidade de, na falta, o ponto ali é esse, na falta, na fome, na dor, no sofrimento, Deus o sustentasse. Ele usa a própria palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a confiança de um filho que faltou em Israel, mas que encontramos em nosso Senhor. Que ainda quando os meios ordinários e comuns, naturais, naturalmente ordenados, eles tornam-se escassos, nos faltam, o Senhor pode nos dar a graça, a capacidade de sustentar a nossa vida na falta. E em seguida Ele nos suprir de forma abundante, graciosa, mostrando então o seu cuidado pessoal e paternal para conosco. E é interessante o pedido de Agur, né, lá em Provérbios.
Pedido de agulha contempla essa moderação e contentamento que deve existir em nossa vida como filhos de Deus e que nos guarda de pecados como incredulidade, ingratidão ou ainda de provocarmos a Deus. Abra Provérbios 30. Versos 8 e 9. Veja que o texto diz, Provérbios 30, verso 8. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza e nem riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Irmãos, essa moderação aponta para o fato de que essa moderação e esse contentamento aqui, tá? Aponta para o fato de que conhecemos o nosso Pai, que confiamos inteiramente na administração da sua providência sobre a nossa vida diária. Não andando ansiosos pelo que havemos de comer, vestir, ou como iremos nos sustentar, mesmo diante da calamidade. Isso é mais interessante ainda se considerarmos esses fatores que encontramos muitas vezes em nossos meios. Porque não importa se você é rico, pobre, se tem grande quantidade de recursos ou nenhum, pois no que diz respeito à provisão ou à preservação dela, ou ainda o seu desaparecimento repentino, tudo isso depende da soberana vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas no sentido mais particular, pode parecer, é interessante, Calvino comentando essa petição dentro dessa perspectiva, né? De alguém abastado, de alguém rico, de alguém de posses. Pode parecer que essa petição não faça sentido para uma pessoa que tem recursos para hoje, para amanhã, para depois da manhã, suficiente para a vida dele, os seus netos, os seus bichos, enfim, é uma fortuna. Talvez não faça sentido para uma pessoa bastarda, que tem sua produção anual estocada. E aí, é interessante, né? Nós observarmos isso. Antes de ler aqui o que Calvino coloca, eu me lembro, eu tive uma tutoria sobre isso, com alguém mais experiente no caso, sobre como que foi isso. Você imagina, muitos aqui viveram isso, experimentaram isso, no ano de 1990, se eu não me engano. As pessoas foram dormir num certo dia com suas contas cheias, gordas, e acordaram no outro dia. Não puderam executar muitos planos. Pessoas se mataram. O plano Collor. Se mataram. Muitos, até hoje, nunca viram de volta os seus bens, os seus valores confiscados. Imagina, um dia antes, um dia depois. Imagina um dia antes, aquele desastre que aconteceu lá, aquela inundação que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Os grandes fazendeiros fazendo planos com o estoque que teriam para meses, talvez anos, e de repente, num piscar de olhos, eles têm os seus estoques minados, vão embora, eles começam a depender da ajuda, eles começam a depender de envio
Muitos incrédulos começam a depender da ajuda da igreja, coisa que eles odeiam. E dito isso, é interessante o que Calvino vai comentar sobre isso no seu comentário de Mateus. Veja que interessante, ele vai dizer: essas palavras, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essas palavras lembram-nos de que, a menos que Deus nos alimente diariamente, o maior acúmulo de coisas necessárias para a vida será inútil. Embora possamos ter abundância de milho, vinho, tudo mais, a menos que sejam regados pela bênção secreta de Deus, eles desaparecerão repentinamente, ou seremos privados do uso deles, ou perderão o seu poder natural para nos sustentar, para que morramos de fome no meio da fartura. Portanto, não há razão para se perguntar se Cristo convida os ricos ou os pobres indiscriminadamente para recorrer ao Pai Celeste para suprir suas necessidades. Nenhum homem oferecerá sinceramente uma oração como esta, a menos que tenha aprendido pelo exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses 4, 12 a 13, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, o contentamento, a moderação em nossos pedidos. Isso aqui é importante justamente por causa disso, porque às vezes nós vemos algumas pessoas distorcendo essas palavras, unindo-as a outros textos das Escrituras. Pede, dar-se-vos-á. Qual pai que um filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Com um entendimento distorcido. Ponto aqui é exatamente esse ensino da moderação, aquilo que é necessário, suficiente para as nossas vidas. Devemos orar, clamar, pedir diariamente a Deus, para que possamos ser supridos disso, confiantes na sua mão para nos sustentar, caso essas coisas nos faltem em determinados momentos. Então, o contentamento é um aprendizado que deve nos acompanhar em toda a nossa vida. Essa moderação nos pedidos. Essa moderação nos pedidos. Nós não somos ensinados a pedir o luxo de cada dia, as guloseimas de cada dia. Nós somos ensinados a pedir a Deus o pão. Tiago vai ensinar: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar, para esbanjar em seus próprios prazeres. O ponto aqui é exatamente essa moderação, sabendo que se temos porque a boa mão de Deus nos provém, e ainda que isso nos seja tirado, Deus assim o quis e Ele nos sustentará. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por isso, Jesus nos ensina a começar a disciplinar as nossas orações naquilo que pedimos a Deus. Pois somente assim, meus irmãos, nós poderemos aprender a estar contentes em todas as circunstâncias, a descobrir o quanto Deus nos tem dado. Quanto Deus nos tem dado, irmãos, infinitamente mais do que aquilo que necessitamos para viver. Mas às vezes essa falta de contentamento, de moderação em nossas falas, em nossos pedidos diante do Senhor, minam isso, a alegria de gozar e de usufruir e de bendizer a Deus por aquilo que Ele nos tem dado. E isso às vezes nos
impede de desfrutar o cuidado diário do nosso Pai, onde ganhamos não somente o pão, mas também desfrutamos de sua comunhão, da comunhão da sua presença. Em oração, em súplica, confiante. E algo ímpar, irmãos, por último, nessa petição, é justamente esse advérbio grego colocado aqui, hoje. Ele é usado aqui justamente para conter o nosso desejo excessivo e nos ensinar a depender cada momento da bondade de Deus. E devemos nos contentar com aquela porção que Ele nos dá. Hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E eu quero terminar, irmão, justamente com essas observações, trazendo aqui essas observações diante dos nossos olhos, à vista do que temos visto. À luz de tudo isso que até aqui vimos, nós somos encorajados a orar por nosso pão de cada dia, mesmo sabendo que o Senhor conhece as nossas necessidades, pois Ele se agrada, irmãos, o Senhor se agrada em que esse exercício nos coloque em humilde dependência dEle, diante dEle, enquanto a nossa confiança e comunhão crescem, se fortalecem cada dia nesse exercício, embora Ele saiba, como o texto diz, o nosso Pai, Ele sabe que vocês necessitam disso. Todavia, nós somos encorajados aqui a orarmos. Dá-nos o nosso pão hoje. Esteja conosco mais esse dia, sustenta-nos mais esse dia. Irmãos, longe de ser algo banal, essa é uma oração intimamente relacionada à glória de Deus. Nosso comer, beber, tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Nosso trabalho, as nossas atividades, a nossa vida familiar, as nossas relações, com quem quer que seja, está envolvida a glória de Deus. Irmãos, precisamos orar, pedir diariamente por sua provisão, por sua providência sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, nossas famílias, nossos filhos. Precisamos orar pela política do nosso país. Precisamos orar, porque essas coisas afetam a nossa vida neste mundo, e elas estão incluídas no pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ainda que nessa oração nós encontremos aqueles aspectos da oração de Daniel e de muitos outros servos do Senhor, quanto àqueles que estão obstruindo o pão nosso, agindo de forma ilegítima, maligna, contra os propósitos do Senhor. Está incluído aqui o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, com juízo sobre esses homens, com o Senhor vindicando a sua justiça, vindicando os seus santos, trazendo a devida ordem. Devemos orar, irmãos. Nós não vivemos um cenário bom e tranquilo no nosso país. E às vezes eu confesso para vocês, viu? Às vezes a gente está na nossa mesa de café, na nossa mesa de almoço, sentados, conversando, olhando, vendo algumas coisas, às vezes algumas notícias chegam. E às vezes o nosso coração naturalmente tende a se desesperar. Com algumas medidas, com algumas
decisões malignas que estão sendo implementadas. Às vezes sufocam a gente fica ali, e agora o que será de nós? E amanhã, e como é que vai ser o meu filho? Essas coisas não podem roubar a nossa confiança no nosso Pai. Essas coisas não podem minar a nossa fé e nos levar ao desespero, desespero pecaminoso. Mas devemos nos encolher na presença do nosso Pai. Ele dará cabo disso. Ele dará cabo disso. É Ele quem rege as nações com vara de ferro. É Ele, é o nosso Pai, Ele é o Rei que governa todas as coisas. Nós estamos sob domínio do nosso Deus. Nós somos aqui encorajados, meus irmãos, já pedir. E aí, de forma correta, de forma bíblica, entendendo a soberania, a graça, a bondade e o nosso papel como filhos e o nosso lugar como filhos de Deus, nós temos essa oração do Senhor, nós temos esse ensino do Senhor em Sua palavra. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, que isso nos sirva, que isso nos acomode ao coração, que isso se assente em nossos corações como um incentivo e ao mesmo tempo um consolo vindo da parte de Deus. Nós temos um Pai, e esse Pai é um Pai gracioso, um Pai que à sua disposição está inclinada, entenda, a cuidar de seus filhos, a zelar por eles com um amor indizível. Lembra do texto de Romanos? Aquele que deu o seu filho, que entregou o seu filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Que tenhamos essa verdade estampada em nossos corações, essa moderação, essa confiança em nossos pedidos e a confiança de que estamos vivendo essa vida sob o olhar do nosso Pai. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, por Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por todas as dádivas que temos recebido da Tua mão. São maiores e vão além daquilo que necessitamos. Elas superam, ó Deus, até o que podemos pedir. Nós podemos, ó Deus, olhar para todas essas coisas e ver a Tua boa mão nos sustentando diariamente. Pai,
que jamais, Deus, jamais venhamos a agir como em alguns momentos o povo no deserto agiu, duvidando de forma incrédula quanto a tua providência sobre nós para cuidar e suprir em todas as coisas rumo à terra prometida, Pai. Nos ajude, Deus, a olhar para tudo isso que o Senhor tem feito e dado a cada um de nós de forma grata e vivermos, ó Deus, na dependência diária do Senhor. Nos ajude, Senhor, porque os nossos corações são duros, são difíceis. Às vezes queremos, ó Pai, ter a segurança, as rédeas em nossas mãos. Mas elas são suas. Nos ajude, Deus, nesse processo, nessa caminhada, para a glória do teu santo nome. Amém.